Olá, amigos e telespectadores aqui do nosso canal O Patriota do YouTube. Sejam bem-vindos e um forte abraço. A cada dia presenciamos envolvimentos estranhos do governo com pessoas ligadas ao crime e, como nós vamos comentar agora, há atuações militantes que geraram depredações e agressões a policiais. Mas nesse caso não é ato antidemocrático. Nós vamos comentar sobre isso. Se você está gostando do vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar, se inscrever aqui no nosso canal, seguir as nossas redes sociais, todas elas estão descritas abaixo do vídeo, e se tornar membro aqui do canal O Patriota, tá ok? Vamos à matéria que vocês vão entender do que nós estamos falando. Tá na tela. Segundo a publicação da Gazeta do Povo, ministro Silvio Almeida se reuniu com militantes acusados de agredir policiais na Alesp. Quem assina a matéria é o Diógenes Freire Feitosa. A matéria é de ontem, 14 de dezembro de 2023, horário da publicação às 16 horas e 35 minutos. Tá aí o ministro, nosso grande ministro dos Direitos Humanos. Vamos aqui ao teor da matéria. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, se reuniu com militantes acusados de agredir policiais durante o quebra-quebra na sessão da Assembleia Legislativa de São Paulo, a Alesp, em que os deputados aprovaram a privatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, no dia 6 de dezembro. De acordo com a agenda oficial do ministro, a reunião aconteceu na terça-feira, dia 12, das 13 horas e 30 minutos às 14 horas no gabinete ministerial. Além do ministro, estiveram presentes o coordenador-geral do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, comunicadores e ambientalistas, Igor Martini, o coordenador-geral da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, Vinícius de Lara Riba, os deputados Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, e Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, o assessor parlamentar Wanderson Mansur e os militantes Leonardo Péricles, Vivian Mendes, Ricardo Senesi e Jorge Ferreira. Vivian Mendes, que é presidente estadual da Organização Unidade Popular, e o metroviário Ricardo Sensi estavam entre os presos pela polícia por causa dos atos na Alesp. Os dois foram soltos no dia 7, um dia depois da confusão, mediante pagamento de fiança. Na mesma data, os outros dois acusados, Andrew Luiz Rodrigues Brito Silva, estudante da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, e integrante do movimento Correnteza, e o professor Lucas Borges Carvente, do movimento Luta de Classes, foram mantidos presos. Os dois tiveram prisão em flagrante convertida em prisão provisória. No fim da tarde da terça-feira, dia 12, horas após a reunião com o ministro, Andrew Luiz Rodrigues e Lucas Borges tiveram um pedido de liberdade acatado pelo desembargador Otávio de Almeida Toledo, do Tribunal de Justiça de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e SSP-SP, os militantes foram autuados por lesão corporal, dano, associação criminosa, resistência e desobediência. A reunião com o ministro Silvio de Almeida foi registrada por Vivian Mendes em suas redes sociais. Segundo Vivian, o ministro havia se comprometido, entre aspas, em acompanhar o processo e prezar pelas garantias dos direitos humanos efetivos dos outros dois presos. Tá aí a matéria da Gazeta do Povo. Que beleza, né? E depois pregam moralidade. Vamos aos comentários. É impressionante como tudo que acontece no Brasil referente ao crime e algumas badernas, no outro dia aparece alguma ligação com o governo.
Se o governo tem ligação ou não, é difícil dizer. Mas é impressionante. Primeiro foi aquela situação que envolveu o senhor Flávio Dino, mal explicada até o momento, onde qualquer criança que conviva ali no Rio de Janeiro sabe que uma autoridade para chegar em qualquer local precisa realmente de uma preparação, além de forte escolta. Ele disse que não. O ministro Flávio Dino disse que não, que ali ele inclusive teria enviado ofícios, enfim, e que entrou só no começo da comunidade. Agora, o senhor Silvio de Almeida, ministro dos Direitos Humanos, que teria pago ali a viagem daquela senhora, apelidada de dama do tráfico, ele vem a receber os manifestantes, os depredadores, né? Se fosse do lado da direita, seriam terroristas, praticantes de atos antidemocráticos, enfim. Mas no caso deles não, são apenas manifestantes, gente boa. E ele recebe esse pessoal para aferir se houve ali alguma transgressão, né, ou desrespeito aos direitos humanos. Bom, desde o 8 de janeiro existem muitos presos no Brasil, que é sabido, é público e notório que os seus direitos processuais parece que não estão muito bem sendo respeitados conforme a Constituição. Em nenhum momento o ministro soltou uma nota, chamou alguma comissão dos presos, de familiares dos presos, enfim, para aferir, né, as condições desses presos e se algum dos direitos humanos havia sido ali desrespeitado pelo Estado brasileiro. Não disse nada até o momento. Mas os militantes da esquerda que foram lá à Lespe se manifestaram de forma violenta, tão violenta que houve depredações e agressões a policiais, além de uma suposta simulação com um produto ali, um líquido parecido com sangue, para dizer que eles foram agredidos pelos policiais. Estes, né, que deveriam ter sido, vamos dizer assim, alvo dos inquéritos imaculados do senhor Alexandre de Moraes, não foram perturbados até o momento pelo faraó brasileiro do Tribunal Superior Constitucional desse país. Agora, uma coisa chamou atenção aqui nessa matéria, não sei se vocês se ativeram a isso, que horas depois desse encontro entre o ministro dos Direitos Humanos, teria sido concedido liberdade provisória a 2 dos visitantes ilustres ali do ministro dos Direitos Humanos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Bom, eles podem dizer que isso foi uma grande coincidência, mas para quem não foi bestializado, com certeza não vai acreditar nessa narrativa, nessa conversa. Mas o que nós temos que frisar aqui é o seguinte: o Brasil está vivendo a seguinte situação: se você é militante de esquerda, você pode descumprir a lei não será aplicada contra essas pessoas de forma rigorosa, como vem sendo aplicada a todos aqueles que se manifestam, depredaram, infelizmente. Violência não houve, mas esses aí suportaram o rigor da lei e o rigor também da atuação do faraó brasileiro. Agora, do lado de lá, eles fazem o que bem entendem, são recebidos pelo ministro, e aí fica a pergunta: qual é o nível de envolvimento do governo federal com os protestos em São Paulo? Essa é a pergunta que não quer calar. Por que receber somente essas pessoas envolvidas diretamente ali na Lespe? São líderes de movimentos de esquerda. São recebidos como se... A impressão que se dá é que como se fossem lá receber tapinhas. Ó, bom trabalho que vocês fizeram lá. Aguentem firme, vocês estão sendo processados aí, mas nós vamos fazer aqui as correrias devidas, né? Para que vocês até respondam ao processo, mas que no final não sejam condenados. Mas muito obrigado, excelente trabalho. É o que está aparecendo. E ainda essa suposta, né, vamos dizer assim, coincidência,
de que logo após ter saído ali da reunião, o Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu liberdade provisória a eles. Ou seja, houve um pronunciamento judicial, talvez espontâneo, talvez provocado. E este governo, meus caros amigos, é cada dia uma novidade negativa. Realmente, eles parece que estão bem alinhados com os movimentos sociais, os seus também militantes mais extremistas. E essa reunião demonstra mais uma vez que provavelmente pode ser que o governo federal esteja por trás desta onda que está acontecendo aqui em São Paulo, que é a onda de tentar desqualificar o governo Tarcísio Germano, né? Tarcísio de Freitas, né? Primeiro, essa situação na Alesp em relação à privatização da Sabesp, uma prerrogativa do governo do Estado, do Executivo, que foi eleito com essas pautas, passou pela aprovação, que é as urnas, para implementar essas pautas, mas houve uma tentativa de impedir, né, essa privatização com esses atos violentos. Conseguiu-se aprovar com larga maioria. Já há um movimento para tentar, né, levar ao STF, o braço articulado do PT e da esquerda no Brasil, para que seja alegada ali alguma constitucionalidade alegada e confirmada, né, coisa que nós sabemos que não há, para que a Sabesp não seja privatizada, seja melada ali a privatização. Também há, por parte de deputados de esquerda, com ligamento, com ligação, né, com todos esses movimentos, no que diz respeito a passar a impressão que São Paulo está violenta, quando, na verdade, todos sabem que São Paulo nunca foi tranquila, mas estão querendo emplacar todas essas narrativas com um apoio aí nos movimentos, os tais movimentos sociais, né, que muita gente chama de outra coisa mais perigosa, que nós não podemos falar aqui, evidentemente. E esse movimento parece que quer desidratar o governo Tarcísio, quer desidratar o provável candidato em 2026, uma coisa muito orquestrada, e essa matéria de hoje revela, né, pelo menos, algo muito estranho no que diz respeito ao ministro de Estado receber manifestantes violentos no seu gabinete, como se fossem vítimas de algo que eles provocaram, e horas depois desse encontro, o Tribunal de Justiça lhes dá ali uma decisão judicial de liberdade, né, de soltura. É um negócio meio difícil de entender, mas para quem não é idiota, está provado aí que parece que as ligações elas são muito próximas e realmente é uma estrutura para que essas práticas voltem com todo vapor aqui no Brasil e, de certa forma, auxiliem o governo. Fica o registro, né, dessa situação para os comentários e a interação de todos, tá certo? Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, seguir as nossas redes sociais descritas abaixo do vídeo e também se tornar membro aqui do canal Patriota. Forte abraço a todos.